Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 991637905. E temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 32147766, e o nosso e-mail que é o gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e também no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha nosso programa em tempo real. Aproveita, curta, compartilhe nossas páginas, que é muito importante para a gente. Bom, olha só, no programa de hoje vamos falar sobre o Maio Laranja, que é um mês voltado ao combate ao abuso e à exploração sexual contra crianças e adolescentes. Só para registrar aqui, só esse ano nós temos registrados na Secretaria de Assistência Social 59 casos de abusos de crianças e adolescentes. Mas para falar sobre esse tema, como identificar um abusador, uma criança abusada, eu recebo aqui a secretária de Assistência Social, a Helena Marangoni, a secretaria que inclusive realizou no último dia 18 de maio, sábado, uma mobilização para marcar essa data tão importante, que tem que ser falado o ano inteiro, mas o mês aí é o mês voltado, né, secretária? Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado, Alexandre, né? Sempre abraçar esses temas tão sensíveis e importantes para a nossa sociedade. O compromisso e a responsabilidade de todos nós, proteger as nossas crianças, defender os seus direitos, dizer que o mês de maio é um mês de muito trabalho, é um mês onde essa campanha e essa sensibilização da população quanto à situação de violência das crianças se faz necessária. Então, esta responsabilidade que nós adultos temos de proteger nossas crianças é fundamental. Um espaço como esse, né, é um espaço muito estratégico para que todos tenham acesso às informações. Passar alguns dados aqui fornecidos pela Secretaria. Como eu disse, até abril, 59 casos de abuso de menores, sendo 43 femininos e 16 masculinos. E o ano passado, 2023, 256 casos, sendo 210 feminino, 46 masculino. É um número assustador, né, secretária? Como lidar com essa situação? Como que a secretaria trata isso? Olha, para nós é um dos temas mais sensíveis dentro da secretaria, para os profissionais atuarem. Quando falar de violência já é complexo. Falar de violência sexual contra crianças e adolescentes traz uma dimensão de responsabilidade e de sofrimento muito grande para as equipes. Mas dizer que a Secretaria de Assistência, em parceria com a saúde, com a educação, com o esporte, cultura, todos nós que lidamos, né, no cotidiano do trabalho com essas crianças, temos que ter um olhar sensível. E quando você traz os números, é importante ressaltar que chama muito a atenção ainda a questão de gênero. Tanto que o número de meninas que foram vítimas de violência sexual é muito maior, né, do que dos meninos, né? É lógico que bom seria se não tivéssemos nenhuma criança, mas a gente percebe ainda uma questão de gênero e um machismo estrutural da sociedade que rebate também na questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. A secretaria ela trabalha intensamente com as famílias na prevenção. Então, a gente se preocupa muito, através dos CRAS, trabalhar essa prevenção, né, para qualquer tipo de violência, com os grupos, as rodas de conversas. Ultimamente, implantamos um trabalho muito importante com a primeira infância. Então, olhar também para os bebês, para que não sejam vítimas de nenhum tipo de violência. Inclusive, o ano passado a gente teve um caso de abuso de um menor de 1 ano, no caso, uma menor de 1 ano, né? Quem que abusa de um bebê? Secretária, o pessoal pode até estar estranhando, porque normalmente esse é um abuso sexual, a gente trata como crime, polícia, né? Mas como que a assistência social que trabalha depois, acho que principalmente depois a família, né?
Como que é esse trabalho? A atuação da assistência é muito, muito importante com relação a este acompanhamento, né, de proteção social e defesa de direitos, tanto desta criança quanto dessa família. Mas quando nós falamos principalmente no atendimento, quem executa essa ação de defesa de direitos são os CREAs, que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social. Então, nós temos lá os assistentes sociais, os psicólogos, os educadores, é uma equipe que faz o acompanhamento sistemático dessa família. Eles entram em um programa que é um programa que chama PAEF, é o Programa de Atendimento Especializado, né, de atenção, de acompanhamento das famílias, em que essa família ela passa a ter um olhar bem focado, mais sensível, para que a criança não seja revitimizada, enquanto o processo judicial corre, né, na justiça, a assistência cuida desse vínculo familiar, dessa relação, né, dos entes da família com a criança, e principalmente nós cuidamos da proteção. Em alguns casos, Alexandre, as crianças são retiradas, né, desse meio familiar, porque se tiver colocando em risco a vida dessas crianças, se a gente, né, lógico que é feito todo um trabalho para que isso não aconteça, mas em último caso o acolhimento é realmente uma ação para proteger a vida dessa criança. Até porque, por mais incrível que pareça, tem casos em que quando há o abusador, a própria companheira do abusador às vezes tem conhecimento e não denuncia, né? Olha, Alexandre, é tão sensível esse tema, né? A gente é com muito cuidado, né, que nós precisamos trabalhar. Por quê? Trabalhar essas pautas, trabalhar esse olhar para a questão da violência sexual, porque muitas vezes a relação de violência da família, ela se dá de uma forma tão, né, nas relações, tão subjetiva, que a gente acaba não punindo, né? Então, o olhar da assistência não é um olhar de punir ou de rotular alguma família, mas sim de entender que esta criança não pode ser vítima de nenhum tipo de violência, muito menos a sexual. Sim. E aí tem uma questão que é muito importante também ressaltar, é que hoje, em termos de proteção, muitas vezes as crianças elas pedem socorro na escola. Então, esse vínculo dos professores, essa relação de confiança que a criança tem com os professores, e desde a educação infantil até, né, enfim, a escola tem um papel estratégico e é um fator preponderante para que essa criança peça socorro também. Sim. A própria vereadora Karina, que ela faz um trabalho nas escolas e diz que muitas vezes ali no teatrinho a criança fala, né, fulano fez isso comigo, tal, ali se identifica o abuso, né? A mudança de comportamento, muitas vezes, algumas crianças têm uma mudança de comportamento que começam a ficar mais quietas, né? Eles entram em sofrimento mesmo. Então, o professor que lida diretamente, né, no cotidiano do trabalho com as crianças, eles percebem muitas vezes essa mudança de comportamento. Então, é preciso chamar a atenção, né, para esse olhar sensível de que algo não está bem com essa criança. Tem criança que entra mesmo num luto, né, em um sofrimento tão grande que eles se fecham. Assim, é muito importante que todos nós tenhamos esse olhar mais sensível para o comportamento das crianças. A campanha, o mês, é combate ao abuso e exploração. O que caracteriza um e o outro? Qual é a diferença? Abuso sexual e exploração sexual. O abuso, normalmente, ele vem, né, através, inclusive, de pessoas próximas, viu, Alexandre? A maioria dos casos, com relação ao abuso, são pessoas que a criança tem esse vínculo, que a criança tem um convívio. Padrasto, tio, pai, avô, assim, enfim, vários, né? Normalmente pessoas muito próximas desse convívio da criança que fazem esse abuso, que é o abuso a partir da força física, muitas vezes dessa autoridade imposta, né? Desse machismo estrutural que a nossa sociedade vive. E a exploração é a troca por dinheiro ou a troca por alguma... Então, a exploração ela tem a ver com a barganha.
por algo, seja por um brinquedo, Presente. doce, presentes, dinheiro, enfim. A exploração tem a ver com a exploração como forma de barganha, né, de trabalho e tudo mais. Principalmente nos adolescentes, é importante tomar cuidado com relação à exploração sexual. Qual é o caminho que normalmente se identifica o abuso? É denúncia na polícia? É essa identificação na escola? E quais os canais, secretário? Eu vi que a senhora trouxe um cartaz, acho que é legal a gente mostrar. Trouxemos. Porque tem o Disque 100, né? Trouxemos, que é um canal... trouxemos esse cartaz, é um material que, inclusive, visualmente, nós criamos no município os 2 mascotinhos, né, que seguram aí o girassol, que o girassol é o símbolo dessa campanha. O Faça Bonito é uma campanha no Brasil todo, uma campanha extremamente importante. E a denúncia, o Disque 100 é a melhor forma de fazer a denúncia. Por quê? Porque ela vai diretamente para os canais da União, né, dos direitos humanos. E a comunicação então, é imediata? Imediata. O Disque 100 já vem para a gente um alerta por e-mail e automaticamente já são tomadas as providências. E não vem só para assistência, vão para várias secretarias, inclusive a partir da ficha Sinam, que ela é monitorada pela Vigilância em Saúde, né, aqui pela Secretaria de Saúde. E esses dados... Quem fica responsável por esses dados é a Secretaria de Saúde, através dessa ficha Sinam. E o Disque 100, que é fundamental, aí tem conselhos tutelares, né? Nós temos... O bom da denúncia é que algumas pessoas têm receio, têm medo de fazer, mas pode ser feita de forma anônima, inclusive. Inclusive, quando há suspeita, às vezes não se tem certeza, mas é recomendável, de repente... Ou, às vezes, cometeu uma injustiça? Como que é feita essa investigação? É muito bacana né, a gente até se abster de preconceitos com relação à denúncia, mesmo a suspeita, porque qualquer mínima suspeita, ela gera um alerta para nós. Então, é importante que os adultos, que as pessoas entendam que qualquer tipo de suspeita faz a denúncia. Por quê? Porque aí nós vamos ser acionados enquanto equipe e é feito todo, né, o acompanhamento dessas crianças. Essas crianças entram para a gente no olhar e no radar da proteção social. E, paralelo a isso, existe a questão da justiça, que também faz todo, né, o seu papel. Sim. Mas, quando é feita a denúncia, nós não vamos julgar. Não cabe à assistência social esse julgamento. Nós vamos realmente entender e fazer um trabalho social para que se compreenda essa relação da criança com o possível abuso. E pelo perfil aqui que vocês passaram, além de ser meninas, a principal faixa etária aí das abusadas é 10, 14 anos, né? Seguido por 5 a 9 anos, 1 a 4 anos, 45 casos. É tudo, né? 1 a 4 anos. Você vê como nós estamos em uma sociedade adoecida, né, Alexandre? Uma criança, né? São bebês. De 1 a 4 anos são bebês. Né? E você tem números como esse, do mesmo jeito que o pré-adolescente, as menininhas aí com 10 anos que começam 5 a 9 anos, a ter o corpo mais desenvolvido, né? Aí você tem predadores, né? Você tem pessoas que buscam aí, né, satisfazer os seus desejos a partir das crianças. Então, assim, é um tema muito sério, é um tema que a gente precisa dizer não à violência. Nós precisamos combater, enquanto uma sociedade justa, combater esse tipo de violência. Inclusive meninos, né, de 5 a 9 anos, o ano passado, 17 casos, que é o maior grupo aí, depois seguido por 10, 14 anos. Mas é um número bem menor que meninas, né? Sobre abusadores, secretária, todo abusador é um pedófilo ou não? Porque pedofilia é uma doença, né? A pedofilia, ela é uma doença, né? A questão, quando você traz a pauta da pedofilia, inclusive a própria pedofilia digital, que agora está muito em evidência. Toda hora a gente vê operação de Polícia Por conta Federal, da tecnologia, né? Do acesso a essa tecnologia da informação. Aí você tem, ao mesmo tempo, a questão do abuso por entes queridos dessa criança, que é a violência sexual. Então, toda a pedofilia e toda a violência sexual, ela é cometida por alguém que
precisa também de tratamento. Essa pessoa precisa, porque para a gente da assistência, nós não criminalizamos só, mas nós entendemos que é uma pessoa que precisa ter aí um tratamento, precisa ser acompanhada até para que ela não volte, né, a cometer nenhum tipo de violência contra nenhuma criança. Falando no abusador, tem um perfil o abusador ou é tudo? É velho, é novo? Não tem um perfil definido, né? Não tem um perfil definido. E aí eu posso falar, né, até pela minha especialização, que é em violência doméstica e abuso sexual, o que nós temos é muitas vezes a reprodução. Por muitas vezes se reproduz o fenômeno da violência que alguém sofreu. Não necessariamente nessa ordem, mas alguém que foi muito violentado, foi vítima de violência, inclusive relações violentas na infância, na vida adulta, ele costuma reproduzir a violência sofrida. Então, é um fenômeno que nós precisamos dar um basta, dizer chega, porque não dá. Essa cultura violenta, é preciso que a gente, enquanto sociedade, a gente precisa romper com isso. E eu imagino que 99% homens, né? Ou tem casos de mulheres abusadoras? Tem caso de mulheres. Tem caso de mulheres também. É lógico que a grande maioria também homens, né? Dessa violência é cometida por homens, mas nós temos alguns casos de mulheres também. Qual que é o perfil do abuso? Como ele acontece? Aonde? Quanto tempo se demora para ser consumado? Dá para um padrão, assim, vamos dizer? Como que... Não tem um padrão, né, estabelecido. Os estudos, né, precisam ser mais aprofundados com relação a esse comportamento e esse tempo. Mas, normalmente, são crianças aliciadas dentro de casa, pessoas, principalmente nesse ciclo mais novo, pessoas que, às vezes, têm a responsabilidade de proteger e cuidar, muitas vezes são quem cometem essa violência. E o perfil, quando você traz, é um perfil de comportamento que a relação, né, vai se dando e acontece a violência de uma maneira, inclusive, com relação ainda ao machismo, né? Eu ressalto essa questão de gênero, porque nós vivemos em uma sociedade em que o homem, muitas vezes, para ser homem, tem essa questão da sexualidade associada ao macho. Então, é muito ruim, né? Essa questão é preciso se debater. Mas o gênero é um dos fatores. E as artimanhas que esse abusador usa? É sempre troca de alguma coisa? Ou, às vezes, é o próprio, enfim, ordem, enfim... Qual que é as artimanhas? Cada caso é um caso. Às vezes, acontece através da sedução mesmo, do jogo de sedução, né? E muitas vezes a própria criança fica em dúvida até que ponto aquilo é carinho. Por isso que nós estamos, inclusive, Alexandre, fazendo um trabalho muito bacana nos CRAS, nas rodas de conversa com as crianças, sobre o corpinho. O que é um toque de carinho e aonde não pode tocar, onde não pode deixar, né? Que alguns espaços do corpinho delas não pode ser tocado por ninguém, né? Porque às vezes isso se confunde na cabecinha de uma criança que não tem essa maturidade, não tem a maldade, não tem esse olhar que o adulto tem. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado com relação ao corpinho, né? E é na escola que tem que ser feita essa orientação, né? Nós estamos fazendo os grupos nos CRAS, mas quanto mais pessoas e mais profissionais nós tivermos unidos a esse movimento, a essa proteção, melhor para nós. Porque as professoras, elas têm um papel fundamental na proteção e na vida. Para além do ler e escrever, toda a parte pedagógica, o olhar para a vida dessas crianças é muito importante. E pela experiência da senhora, os casos
abusos que acontecem, o que o abusador faz para que essa criança não fale para a mãe ou para a escola? É medo, vergonha? Normalmente é chantagem, né? A Você falar para a chantagem mamãe, ela vai ficar nervosa, a né? chantagem é um fator que se usa muito, e o medo. São crianças que vivem sob ameaça ao tempo todo. Tem criança que chega, inclusive, a surtar, né, com relação a essa relação violenta e ao medo. As famílias que enfrentam esses casos de abuso têm um perfil social? Normalmente enfrentam outras vulnerabilidades ou há casos, enfim, até em alto padrão, vamos dizer assim? É uma boa pergunta, até para a gente desmistificar a criminalização da pobreza. Não são apenas famílias em situação de pobreza, não são famílias vulneráveis. Não são todas as famílias com baixa renda que são violentas, não. Pelo contrário, né? Todas as classes sociais, nós temos pessoas que são abusadores. Então, um dos primeiros mitos que se precisa retirar é que, né, quem violenta é apenas família pobre. Não, isso não acontece. Acontece realmente em várias famílias de classes sociais diversas. E um ponto que é importante também é que, muitas vezes, esse número da SINAM é um número que tem aumentado por conta do aumento das denúncias, mas nós temos muitos casos que não chegam, né, como denúncia, que não são. Então, assim, esse número é ainda maior. Ainda maior. Tem muito caso de subnotificação? Os muros do silêncio, eles ainda são grandes, né? Nós, por conta do medo, né, dessa relação, ainda é preciso olhar, sim, para que tenha o máximo de notificações verdadeiras, né? A senhora já falou rapidamente no começo, mas eu queria que a senhora repetisse os primeiros sinais que uma criança pode demonstrar, até para ficar registrado aqui, reforçado, os sinais que uma criança pode dar, enfim, que podem indicar um abuso, enfim, mudança de comportamento, agressividade, reclusão. Sinais que chamam muito a atenção, né? A mudança do comportamento da criança, a tristeza que essa criança, né, começa a trazer no seu olhar, ela se retrai, muitas vezes essa criança se fecha no seu mundinho, o medo é muito grande, né, o sofrimento. Pensa a dimensão de sofrimento de uma criança em que a pessoa que ela ama, muitas vezes que são as pessoas próximas, tem feito, né, cometido algo que ela não concorda. Então, as crianças, a forma de pedir socorro, normalmente, é elas ficarem muito quietinhas e muito retraídas. Ou, pelo contrário, ou se revoltam mesmo e mudam. É a mudança abrupta do comportamento, que muitas vezes ele é até parecido, em alguns casos, com o luto, quando se perde alguém. Porque, depressão, na verdade, essa criança entra em um processo de sofrimento que faz com que ela se feche mesmo. Então, tem que prestar atenção nesse momento. E como se aproximar, como conseguir a confiança dessa criança para, de repente, ela se abrir e contar o que está acontecendo? É o diálogo, né? Conversar. E a quem cabe é professor? A quem cabe essa... A criança, ela pede socorro dentro do universo das relações afetivas de pessoas que ela tem confiança. Essa criança, ela pede socorro, ela dá sinais de que algo não está bem com ela. Então, mas normalmente a gente percebe que, assim, alguém próximo da família, que se tem uma relação de confiança, né, muito séria, um vínculo forte, e mais uma vez a sala de aula, né, as professoras têm esse papel, até porque o vínculo e a confiança que um professor tem de uma criança, ele é muito forte. E aí também os projetos sociais, a gente tem algumas revelações que são através dos projetos. Por quê? Porque também os profissionais dos projetos são muito próximos das crianças. Às vezes um amiguinho mais próximo também, né? Depende muito do ciclo de vida. O que pode acontecer com essa criança quando se descobre que o autor do abuso vive na mesma casa,
essa pessoa é presa, ela é retirada, ou a criança é retirada. A senhora já falou, mas estava no nosso roteiro aqui. Como que a assistência atua nesses casos? A assistência, ela atua junto com a Vara da Infância e Juventude. Então, essa questão da decisão, né, do afastamento do agressor ou da prisão do agressor é feito junto com a questão da segurança pública e da Vara da Infância, e mesmo a retirada, né, dessa criança do lar também é uma decisão do juiz da Vara da Infância e Juventude. Então, é feito um trabalho articulado, a assistência tem toda a retaguarda na proteção, mas a decisão é voltada toda para a Vara da Infância e Juventude, e o apoio dos conselhos tutelares, que também tem um papel preponderante, fundamental. Muitas vezes os conselheiros são os primeiros a serem acionados, né, com relação à situação do abuso. Que dicas a senhora dá às famílias para conversar com as crianças? Como tratar desse assunto em casa? Na escola a gente sabe que tem os profissionais e tal, mas às vezes a mãe é simples ali. Como abrir esse diálogo com as crianças e adolescentes? Alexandre, as famílias, a gente precisa ter uma convivência saudável, né? As famílias precisam entender que, né, a relação dentro de casa, a relação de amor, de afeto, de proteção dessas crianças é uma responsabilidade de todos nós, em especial dos pais, né? Dessa família que está ali para cuidar. Então, é importante que as famílias prestem atenção, né, nas crianças, nos sinais. E uma situação que é fundamental é a mentira. Às vezes as pessoas não acreditam, acham que a criança está mentindo. Não duvide das crianças, não duvide de que, né, algo... Na dúvida, é porque esse tema ele causa muito sofrimento para as famílias. Ele é um dos temas, como eu disse, mais sensíveis, de maior sofrimento para uma família que tem, né, a violência no seu lar. Então, mas é importante que as famílias e as mães confiem nas crianças, que ouçam as crianças. É preciso que essa relação de afeto ela seja mesmo pautada nessa proteção e na confiança. Legal. Parece que recentemente, há um tempo atrás, foi assinado um protocolo entre várias secretarias para ter várias portas de entrada. Tem sido feito isso? Educação, saúde, assistência, enfim. Um protocolo integrado, né, no município, onde todos as secretarias, principalmente assistência, educação, saúde, que a gente tenha esse olhar sensível para que a denúncia possa ser feita e que os protocolos com relação à proteção seja realizado de forma integrada. Foi assinado, foi feita. Nós estamos trabalhando, fizemos um EAD, né, onde cada uma das secretarias falam da sua responsabilidade, falam dessa temática, mas o fundamental é que a gente, todos os dias, a gente preste atenção nas nossas crianças, que a gente olhe esse comportamento e que a gente tenha aí sempre um radar de proteger e não deixar, porque a violência sexual ela traz rebatimentos para o resto da vida dessa criança, né? E depois numa vida eterno, né? Numa vida adulta é um trauma muito forte. No caso de abuso físico, quando há penetração ou enfim alguma coisa nesse sentido, não é muito a área da senhora, é mais saúde, mas é feito uma profilaxia, algum tratamento, coquetel enfim. Sim, quando né, é a área da saúde, mas quando se identifica, né, a primeira coisa que acontece é essa criança é levada, né, para o hospital da criança, ela tem o projeto que é próprio para esse tipo de assunto, para a pauta da violência sexual, e são tomadas todas as providências com relação né, aos cuidados com a saúde, inclusive a DST, outros, né? Mas é feito tudo através do Hospital da Criança aqui em São José do Rio Preto. Legal, gente. Conversei com a secretária da Assistência Social, Helena Marangoni, falando sobre o Maio Laranja, que é o mês aí de... Na verdade, faz referência ao dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso
e exploração sexual infantil. 18 de maio parece que foi o caso de uma garotinha no Espírito Santo, né? É, o caso da Araceli no Espírito Santo, uma garotinha que foi violentamente... Nos anos 70, parece, né? 80, não sei. Isso, a década de 70. 70. Ela foi violentamente... Sofreu todas as... A violência, assim, das piores, brutal. Inclusive, ela foi, né, queimada com ácido. Então, essa criancinha, essa menininha sofreu todos os tipos de violência, inclusive a sexual. E que a história dela, né, a memória dela seja revivida pela gente para dizer que não, nós não podemos fazer isso com nenhuma criança. A gente teve a caminhada no dia 18, que uniu aí o pessoal, acho que lá na Vila Novaes, né, se eu não me engano, eu vi o release. Tem mais alguma, está sendo feita alguma campanha mais, secretário? Estamos, Alexandre, nós estamos trabalhando esse mês todo, né, teve a caminhada, foi intergeracional e as crianças que foram protagonistas dessa caminhada, onde elas chamam a atenção para dizer não à violência contra a criança e adolescente. Aí nós estamos tendo rodas de conversa nos CRAS, nós estamos trabalhando movimentos nos territórios, em cada um dos CRAS, em que se chama a atenção para o combate à violência. Então, durante o mês todo, a Secretaria de Assistência tem trabalhado esta pauta. Legal, secretária. Quero agradecer a sua participação aqui, falando desse tema tão delicado, né, mas necessário. Só repetindo, só esse ano, até abril, 59 casos de abuso sexual infantil, sendo 43 feminino, 16 masculino. Ano passado tivemos 210 casos de abuso feminino, 46 de abuso masculino. Isso que se descobriu, que se notificou, né? Fora o que acontece aí nas sombras. Obrigado, viu, secretária? Estamos sempre à disposição. Obrigado, Alexandre. Eu agradeço e parabenizo a TV Câmara por trabalhar um tema tão sensível como esse, dizer da nossa responsabilidade enquanto atores, né, de uma sociedade aí que luta por justiça social, uma sociedade que quer proteger o futuro, proteger nossas crianças, e que a gente possa juntos nos unir para que a gente tenha realmente uma sociedade com menos violência, com menos agressões, com uma maior tolerância. E lugar de criança é na escola. A criança precisa brincar, precisa aprender. E, né, a vida adulta, deixa para ela ter uma vida adulta quando ela for uma adulta. Mas, por enquanto, nós precisamos proteger nossas crianças. E qualquer suspeita, Disque 100, que é o canal. 100, né? Qualquer Disque suspeita, 100. Liga lá no 100. Disque 100, que é o canal de proteção. Vão saber encaminhar. Obrigado, gente. Tá, então, a secretária Helena Marangoni, quem eu agradeço. E essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. Mas desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens com sugestão de pauta, entrevista, reportagem, o que você quiser. Está aí o nosso número e as informações aqui da Câmara no nosso site riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos do cinegrafista Wagner Bueno, o GC do Thiago Zatti, controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu, gente!